Opa, salve, salve meus amigos, mudando o formato aqui da gravação. É, então, depois do feriado, onde o último vídeo que eu gravei para vocês ficou um pouco mais longo, a respeito até da seriedade do tema, ao invés de a gente falar de literatura, eu pensei em algumas coisas que poderiam ajudar a pensar nesse momento. Até porque eu estou mudando o formato e estou tendo que segurar o celular aqui para gravar, talvez fique mais curto. Talvez não, vai ficar mais curto do que aquele. A promessa que eu tinha me estabelecido era fazer conversas rápidas de 5 minutos para pôr em dia meus amigos, sobretudo meus queridos alunos e alunas, do que eu ando lendo durante o semestre, né? E no mês de agosto, que foi o mês que acabou recentemente, a leitura que eu acabei finalizando foi a leitura dessa obra aqui, Novelas Insólitas do Stefan Zweig. Acho que a pronúncia é assim. Bom, rapidamente, quem foi Stefan Zweig? Stefan Zweig foi um filósofo, jornalista austríaco que nasceu na virada, no final do século XIX, começo do século XX, pegou então toda a transição, onde boa parte do começo do nosso século XX, ou dos conjuntos de ideias a respeito de humanidades, a respeito das ideias, a respeito do pensamento mais liberal, a respeito também de alguma raiz acerca de psicanálise, foi desenvolvido todo em Viena. Né? Assim como também um movimento no sentido de dar maior concretude para a ciência, ou tornar a ciência mais específica, que foram os círculos de Viena. Então podemos dizer que, sem menor sombra de dúvida, que Stefan Zweig ele conseguiu beber do bom e do melhor no sentido de orientações filosóficas ou princípios de pensamento. E isso se repercute bastante no modo de escrita dele, né? É um escritor que consegue trabalhar ideias de maneira muito profundas e com discussões muito relacionadas ao que está colocado para aquele momento, né? E novelas insólitas. Novelas é sempre assim, é uma forma de escrita onde se produz um texto maior do que um conto, com um pouco mais de densidade do que um conto. Tá? Não chega a ser um livro, mas um conto é algo, um processo de escrita que vai narrar uma determinada história e se caracteriza por ser relativamente curto. A novela tem uma densidade maior e geralmente se caracteriza por ser mais longos. Insólita porque dos elementos centrais nos textos desenvolvidos por ele, sobretudo nesse texto que eu li, é a figura do imponderável, ou como uma história está caminhando para um determinado rumo e ela pode rapidamente se alterar com algo imprevisto. É, Esse é um ponto importante na escrita do Zweig. Além de uma escrita muito boa, com assim, personagens que são densos, que ele consegue explorar a densidade, o que está passando no mais íntimo desses personagens, sem muitas vezes recorrer a descrições muito fortes, como é, por exemplo, característica do Dostoiévski, que é um ator que eu gosto muito. O Stefan Zweig ele faz essa descrição mais psicológica do que está acontecendo na mente dos personagens da história sem recorrer a descrições muito fortes. Então eu arriscaria aqui a dizer que é um Dostoiévski mais adocicado. Bom, então quais são as novelas que estão aqui só para ter interesse, para despertar interesse de todo mundo? Hoje, como vai dar para ver, não tem nenhuma assistente. A Julie voltou para casa dos meus pais. E tem duas histórias aqui que são histórias complementares ou novelas que a gente não sabe se são complementares ou se são as mesmas, porque foi achado no arquivo póstumo do Stefan Zweig. E aí uma informação importante. Stefan Zweig se suicidou durante a década de 40 em virtude de uma depressão contraída com o desdobramento da Segunda Guerra Mundial. Então ele não via saída para a Europa, dado o contexto de ampliação do nazismo, sobretudo sobre a Áustria, sobre o leste europeu e sobre o antigo Império Austro-Húngaro. Isso foi uma destruição daquilo que ele chamava de lar espiritual. Isso acabou tendo um impacto muito grande.
Para onde Stefan Zweig morou, se mudou para o nosso Brasil. Inclusive, ele, na carta de testamento dele, ele faz uma declaração de amor ao Brasil e falava que estava com o coração dilacerado por ver a Europa sendo destruída, mas que não poderia construir sua vida em outro lugar que não fosse o Brasil. Inclusive, é o autor do famoso alcunha para o Brasil, país do futuro. Né? Ele foi particularmente bastante encantado com o que viu aqui na década de 30. Né? Tem uma série de problemas também, porque na verdade era uma época que você vivia um regime do Getúlio Vargas e que era uma situação de não democracia, um regime que ficou durante muito tempo no poder sob ditadura e de certa forma o governo trabalhava ou tentava tirar proveito da figura de um personagem como Stefan Zweig, escolheu o Brasil e ter tanto carinho pelo Brasil. Isso posto, até pelo esse lado da depressão, mostra muito alguém, um autor alternar, muito ligado mesmo com as questões de desenvolvimento psicológicos, que aparecem bastante nas novelas desenvolvidas por ele. Mas voltando, então, tem duas novelas sobre cães aqui. Uma chama Júpiter, outra chama Foi Ele. Basicamente duas situações, duas histórias, uma narrada por um homem, outra narrada como se fosse a mesma história pela mulher dele. Numa das histórias, a raça explorada é um Bull Terrier, que é o pai do Pitbull, se a gente for falar em termos de linhagens, e a outra é um Bulldog. Tá? Não vou narrar muito, não vou me adentrar muito, mas a história toda é como esse cachorro entra na vida de uma determinada família e como as coisas se desdobram a partir do momento que um novo ser chega a essa família. Uma com um final com uma abordagem mais suave, outra com uma abordagem mais densa, com uma abordagem mais densa não, mais tensa, tá? Bom, as outras novelas insólitas, onde acontecem coisas inesperadas, uma se chama, estou com a minha colinha aqui, Coleção Invisível, muito interessante, a mais curta de todas. Ele narra muito interessante para ver os efeitos da inflação, onde ele narra o que aconteceu com uma família que colecionava obras de arte quando ocorreu a hiperinflação alemã. Tá? Uma das histórias muito interessantes que foi escritas no Brasil é Jogo de Xadrez, onde ele narra basicamente os efeitos de tortura e sobretudo tortura psicológica. Como você não bater na pessoa, mas você a suprimi-la de liberdade, deixá-la restrita, pode gerar determinados estados de confusão mental. E ele narra isso a partir de uma história em que um navio se vê desafiado a enfrentar um campeão mundial de xadrez. Também acontecimentos inesperados vão marcar a introdução dessa ideia da tortura no meio no contexto. Confusão de sentimentos. Bom, tempos aí pega-se de novo, né? Tivemos essa semana toda a polêmica envolvendo o Santander e basicamente o fato de eles terem cancelado uma amostra que eles estavam patrocinando em virtude do conteúdo chocante, que pode ser considerado por muitos chocante. Eu acho que vai oferecer, eu corro o risco de ser mal interpretado, mas ler Confusão de Sentimentos pode ajudar a entender o lado dos artistas que colocaram suas obras sob a curadoria do Santander. Ou por que muitas vezes aparecem obras que nos chocam. Eu acho que é um pouco isso a história da confusão de sentimentos. Né? É muito como retenção de determinados sentimentos pode gerar quadros muito ruins, né? Ou situações muito inesperadas, sobretudo a supressão de sentimentos. Né? E Segredo Ardente basicamente é uma história narrada por uma criança e como a criança pode desenvolver uma determinada relação doentia com adultos, sobretudo no sentido de ciúmes. Né? O universo, como funciona o universo infantil. Também uma narrativa bastante forte. Né? Então, novelas insólitas, acredito
que acaba sendo aquilo que eu costumo brincar com os alunos em termos de leitura de ônibus, muito tranquilo, porque são histórias que dá para tem uma densidade, mas insisto, não sou autor, não, o Stefan Zweig não escreve com a mesma dureza ou com a mesma densidade de autores russos, então é possível, é bastante tranquilo ler em movimento, não tem problema em ônibus, tal, etc, etc. Dá para ler, dá para processar, etc, etc. E é uma leitura com um grau de complexidade um pouco médio, diria isso, né? Eu espero receber alguns feedbacks aí a respeito do vídeo. Só para fazer cenas do próximo capítulo, o que eu estou lendo atualmente é Os Meotonos de Jacob Zoe, né? Se eu fosse classificar, e aproveitando que eu falei de cachorros, esse livro ele dá uma assustada pelo tamanho, né? Mas já estou quase, devo acabar aí mais uma semana, no máximo duas. É como um São Bernardo ou como um Golden Retriever, só tem tamanho. É uma delícia de ler, super tranquilo, parágrafos curtos, não há densidade no sentido de o que quer dizer, mas há apontamentos que podem ajudar muito, contribuem muito para a formação nerdística, diria eu. E uma história super que te prende, uma história que prende bastante. Então é um livro desenvolvido padrão best-seller. Mas voltando para novelas, para gravar vídeo segurando o celular é complicado. Leitura do mês foi Novelas Insólitas, do Stefan Zweig. Acredito que não foi intencional gravar esse vídeo agora, foi justamente porque eu tinha acabado de ler, mas eu acho que as novelas que estão aqui podem contribuir bastante. Para passar o tempo, como são as duas histórias relacionadas a cachorros, para pensar um pouco mais sobre o efeito sobre determinadas posturas que podem acabar dando característica de tortura psicológica, como o jogo de xadrez, como funciona a cabeça das crianças e como elas podem ser tão maldosas como adultos, quando a gente pensa aqui nos Segredos Ardentes, e pra gente um remédio anti-homofobia, digamos, ler aqui a confusão de sentimentos pra gente conseguir entender qual que é o drama, como se processa essa confusão de sentimentos para pessoas que acabam descobrindo fatores ou tem mudanças em relação a trajetórias do que são esperados para eles. Tá certo? Bom, a gente se vê o mais breve possível. Assim que eu terminar de ler os Meotonos de Jacob Zoe, eu posto outro vídeo para vocês. Tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.